De novo com a Meire Rezende. Ela é educadora parental. Nós vamos falar sobre o medo. O medo. Medo de quê? Medo pra quê? Vamos conversar sobre esse medo. Deixa eu só colocar meu fone, né, gente? Senão cai aqui. Tem que primeiro tirar, desembolar, né? E Pedro? Pedro tá aí, Pedro? Quanto tempo? Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite. Vamos falar sobre o medo. Só esperar a Meire entrar. Colocar o fone de uma vez, né? Vamos lá, aguardar a Meire pra gente conversar sobre um assunto muito bacana, que é o medo, né? Eu, quando chamei a Meire para poder fazer essa live, eu falei com ela assim que eu tava vivendo uma situação que eu nunca tinha vivido ainda. Os meninos, né, eles foram acostumados a dormir no quartinho deles, então nunca, ela chegou, então eu nunca tinha vivido até então uma situação deles sem dormir sozinho. Mas a gente tá morando provisoriamente aqui na casa da minha sogra e eles passaram a ter esse medo, né? E aí, Ei, tudo bem? tudo jóia? Vou colocar Tô aqui aqui. falando que quando eu te convidei para fazer essa live, foi porque eu estava passando esse momento dos meninos terem medo de dormir sozinhos, né? E eu segui minha intuição, graças a Deus as coisas estão caminhando bem. Mas é um assunto que ainda, né, assusta muitas mães, e às vezes, dependendo da orientação, né, a gente não consegue chegar numa solução, às vezes, tão benéfica para todo mundo, né? Uhum. Então vamos lá, Meire. Primeiro, você poderia se apresentar, por favor, um pouquinho. Você já esteve aqui, mas é sempre bom, né? Falar, dizer quem é. Já estivemos aí um bate-papo gostoso, né? Foi uma delícia. Sobre os estilos parentais e que não deixa de ser um gancho para essa conversa também. Quando você já inicia falando que você seguiu o seu instinto, né? Que instinto é esse? O que tem registro na sua memória que faz com que você haja de uma forma ou de outra, né? Então vamos É. lá, meu nome é Meire, eu sou idealizadora do perfil @mães com mães, e lá nesse perfil a gente compartilha as delícias e os desafios da maternidade. E o medo é um deles, né? Posso dizer com quase toda certeza que a partir do momento que nós nos tornamos pais e mães, esse medinho fica lá, ó, na sombra da gente o tempo todo. Medo por algum motivo, por alguma razão, por que desse medo, né? Então é isso. Eu sou educadora parental e hoje a gente vai ter esse bate-papo aí. Quem tiver dúvida, pode mandar. Pode também, por favor, apertar o coraçãozinho aí quando achar que valeu a pena. E E vale a aí, pena também Camila? mandar o aviãozinho, né, gente? Esse Ah, aviãozinho aqui, porque quando a gente fala de medo, envolve todo mundo. Envolve os pais, envolve a família, envolve filho adolescente, filho pequeno, filho, né, de 60 anos, não importa a idade. Então, vocês podem mandar o aviãozinho aí para mais gente participar. A Meire caiu aqui, eu vou chamar ela de novo. Mas é porque o medo é um assunto. Depois que eu comecei a ter essa vivência com os meninos, eu passei a pesquisar e a ler, e eu passei a perceber também que muita gente negligencia o medo, sabe? voltei. Então, voltou. Eu tô falando aqui que eu percebi, sabe, ô Meire, você me fala se você também teve essa percepção,
que muita gente, às vezes, negligencia o medo. Então, assim, porque eu sou, por exemplo, uma pessoa que eu sou muito corajosa, ousada, encorajo as pessoas, mas eu nunca fingi que não houvesse medo na vida, né? E hoje eu vejo as pessoas, às vezes, negligenciando que o medo existe, né? Ah, não tenho medo de nada. Ou então, se a criança está com medo, ah, não pode ter medo de nada, não. Que isso? Você já cresceu, né? E não sei o quê. E é importante a gente entender, né? Então, antes da gente falar sobre tudo isso, eu queria que você me definisse o que é o medo. Então, Camila, pensando, você tá me ouvindo? Eu tô super te ouvindo. Você tá me Tá, ouvindo? tô sim. Qualquer coisa eu coloco o fone aqui também, tá? Tá. Quando a gente pensa numa definição, fica parecendo que está dentro de um quadradinho, né? Dentro de um dicionário. Mas vamos pensar no medo, né? Primeiro como uma emoção. Assim como a alegria, a tristeza, o medo faz parte da nossa vida. É uma emoção básica. Mas pensando em definição, a gente pensa como um estado de apreensão, de atenção e às vezes até de perturbação. E muitas das vezes esse medo, né, a palavra medo, ela é associada a uma emoção negativa. A gente Até uma tem pessoa escreveu aqui fraqueza, né? A Luciana isso, escreveu. Muitas pessoas ligam medo à fraqueza. medo à fraqueza, a uma emoção negativa. Então, assim, nós temos o lado positivo do medo. Se você não tem medo de cair num abismo, olha o risco que você corre andando, né? Dirigindo por um penhasco. Então, o medo ele faz parte, ele deve ser vivido, ele não pode ser negligenciado. A gente ia ser igual o homem das cavernas, né? Eu brinco assim, que a gente ia sair andando na rua igual o homem das cavernas. É por isso que é importante o medo, né? A gente não pode entrar muito nessa vibe de que o medo é ruim, é fraqueza. Não, é um sentimento, é uma emoção, mas a gente tem que respeitar, acolher, e ele faz parte pra gente estar aqui no mundo, né? Se eu não tivesse medo, E é exatamente para isso que ele serve, né? Ele protege a gente diante de situações de risco, por exemplo, e assegura a nossa sobrevivência, né? Tá um tema bem atual aí, a Covid. O é. primeiro impacto mundial foi o quê? Medo. Medo do novo, medo do desconhecido. E através desse medo, a gente passou a ter um regulador de conduta, que a gente chama, né? A partir dessa ideia que eu tenho, não só da Covid, como de cair de um penhasco, atravessar a rua, né? E outras situações vivenciadas tanto por adultos quanto por crianças, medo do escuro, ele regula a nossa conduta. Então, ele serve aí para isso também, né? Para regular e para assegurar a nossa sobrevivência. Teve a Polly, né, que comentou que é um protetor, exatamente isso, né? Ele nos protege. É porque, assim, a gente vem muito dessa. Eu, por exemplo, eu sempre falo isso, né? Porque eu acho que o medo paralisa a gente diante da vida. Isso é um fato, sim. Só que é um medo, depende da sua intensidade, da forma como que ele foi. Até alguém comentou ali, né? Ressignificar, que a Polly mesmo, ressignificado, compreendê-lo, é isso mesmo. A gente tem que primeiro entender o que é o medo, como que é esse medo, né? Você vai falar bastante isso pra gente, porque quando a gente tem esse entendimento, não vai ser o medo que vai nos paralisar, né? Exatamente. Então, assim, qualquer situação que a gente perceba que vai ser uma situação ameaçadora, o medo vem, né? Exatamente. E junto com esse medo vem as reações físicas, né? Orgânicas da gente. Muita gente sente o lábio ressecado, fica pálido, né? Existe aquele empalicamento da pele mesmo, né? Contração muscular, pode ver que, né? A gente fica com os ombros mais tensos. E isso é involuntário, né? Tremedeira, suor. Então, cada pessoa ela vai reagir de alguma forma. E de onde que surge esse medo, né? Mas a pessoa é medrosa, né? Tem muito isso, a pessoa é medrosa. Gente, o medo ele surge do nosso cérebro, né? E ele vem da origem do alarme do nosso, como se funcionasse como um alarme para o nosso organismo.
E nós temos dentro do cérebro uma estrutura cerebral que se encarrega dessa resposta para o medo, que é a amígdala. Eu até, você sabe, né, Camila, que eu adoro um desenhinho, adoro Adoro. umas anotações. Eu até imprimi aqui, deixa eu tentar aqui só um minutinho. Aqui, ó. Mas vocês enxergam ao contrário, né? Não, Tá? mas Tá certinho ou não? não, eu tô vendo certinho. O Então, nome, tudo. assim, nós temos essa principal estrutura cerebral, que ela se chama amígdala, e a função dela ela faz parte da estrutura do cérebro e ela manifesta para a gente essas reações emocionais. Então, ela é altamente implicada na manifestação emocional e na aprendizagem de conteúdo emocional relevante. Então, quando eu falo de conteúdo emocional relevante, você comentou um pouquinho antes sobre o medo exacerbado, né? Então, esse conteúdo emocional relevante seria isso. Até que ponto que esse medo é considerado natural e benéfico para a nossa saúde? É aí que entra o X da questão, saber identificar isso aí, né? E medo, gente, a gente tem medo de tudo. Vamos falar de um medo pequeno que eu tive agora. Não sei se você sabe. Se você se apresentou, Camila? Acho que não, né? Depois você se apresenta. Camila está em Moeda. E eu estou aqui em Belo Horizonte, no Buritis, ventando muito, 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 com pouca chuva. E o medo dessa internet não funcionar na hora. As pessoas criam expectativa para assistir. Então, assim, é uma insegurança misturado com medo, uma aflição. Até que ela me respondeu: não, tô aqui em Moeda, mas por enquanto, né, Camila? Tá tudo ok. Então, a gente. Aqui tá chovendo, tá relampejando, mas esse medo eu já não tenho mais não, que já caiu tantas vezes na internet, eu já acostumei. Então a gente tem, assim, basicamente, bem básico mesmo, nós temos dois tipos de medo. O tipo de medo que é o funcional, esse que ativa a gente na situação de perigo, né? E ajuda a gente a sobreviver, que a gente considera como um medo saudável, adaptativo. Esse medo, ele ajuda, né? Além de ajudar, ele é muito útil, porque o que eu já falei anteriormente, ele mostra pra gente, demonstra seus benefícios nas situações de perigo, né? Por exemplo, do abismo, que eu gosto muito de usar. Quando você deixa de caminhar em uma estrada, você está numa estrada caminhando, pela beirada de um abismo, caminhando, dirigindo, o que te faz não chegar tão próximo desse abismo? Esse medo. Então, é um medo funcional, né? É um medo necessário. E, por outro lado, nós temos o medo disfuncional, que é aquele medo que atrapalha a vida da gente, o desempenho normal da gente. Muitas das vezes, esse medo ele é causado por algum trauma, algum resquícios, né, de memória. Eu tenho um medo muito grande ainda, trabalho isso na terapia, mas eu tenho um registro não muito interessante de sequestro, né? Então, eu ainda tenho esse medo disfuncional de a qualquer momento achar que vai acontecer. Tenho trabalhado isso, mas é um medo que eu carreguei pós-traumático, né? E aí, esse medo de quê e para quê? Então, medo de quê? De ser sequestrada novamente. Para que esse medo? A princípio, para proteção, para eu ficar ainda mais em alerta, mas é um medo disfuncional que me atrapalha a fazer muitas coisas, me impedem, né, de fazer muitas coisas que eu poderia realizar normalmente. E esse medo disfuncional que a gente chama, o meu foi por trauma, mas existem pessoas que desencadeiam o síndrome do pânico que não vem de um perigo real, né? Principalmente as crianças, o medo de dormir, né?
vem desse medo disfuncional, achando que a coisa vai acontecer a qualquer momento. Então, é um medo que a pessoa observa, interpreta a realidade de acordo com o que ela tem, né? Com o conteúdo que ela tem. Você sabe que eu já fui sequestrada também, quando eu tinha 7 anos, né? Eu até não tenho medo mais disso, não. Mas na época eu passei a fazer xixi na cama e eu não dormia sozinha por nada nessa vida. Por nada. Eu era aquela que entrava dentro do quarto, eu dormia com a minha mãe, mas eu abria as portas do armário, eu olhava debaixo da cama, eu olhava atrás das portas. Eu era bem neuróticazinha, assim, pelo trauma. E aí minha mãe me mandou lá pra casa da minha tia, em Cuiabá. Eu fiquei lá um mês. E aí, pelo fato de dormir com meu tio e a minha tia, eu fiquei. A minha vergonha. Eu parei de fazer xixi, porque eu fiquei com vergonha de fazer xixi na cama deles. Eu ficava com vergonha de dormir com eles. O meu medo parou ali, né? Mas é interessante isso, que como que também um medo vai desencadeando as reações, né? Às vezes as reações são assim, às vezes não é nenhuma coisa assim de ter que tomar um remédio, alguma coisa que é bem. Isso, claro que eu era criança, né? Não sei se adulto faria um xixi na cama. Mas assim, a gente tem que ter esse acolhimento mesmo, como alguém já comentou aí, para esse medo, para entender, para a gente poder realmente destrinchar e, de alguma forma, curar isso, né? Uhum. Nem tudo vai ser curado assim, mas tem que ter um olhar bem acolhedor, né? Principalmente quando o assunto é criança, Com né? Eu certeza. acho que isso é o mais. Na realidade, quando eu te falei assim, que eu queria muito fazer essa live, foi muito com esse intuito, porque eu vejo muita gente negligenciando mesmo, assim, o medo até a gente adulta às vezes vai conversar, tem medo de nada, não, não. A gente, né, é importante entender esses medos, como você falou, de ser sequestrado. Às vezes, se eu te chamo para uma festa e você não quer ir porque é de noite, eu não posso falar com você, para, Meira, festa à noite, qual o problema? Não. É porque realmente existe alguma coisa que eu tenho que te respeitar, né? Que está por trás daquilo ali. Então, Camila, existem assim os medos comuns, né? Dentro das faixas etárias, a gente pode mencionar, vamos colocar assim, deixa eu pensar, de bebê até os 3, 4 anos. O maior medo nessa faixa etária é de ser abandonado. Hum, É aí é verdade. que entra, né? Vamos pensar do bebê até os 3, 4. Tem medo de ser abandonado, tem medo do escuro, de barulho estranho, de luz forte, de pessoas desconhecidas, né? Pensando ali na criança de 2 anos, é a fase da fantasia, né? Vê muito desde, já começa, já é inserido nesse mundo digital, de assistir aos desenhos, aos super-heróis, e tem sempre o vilão, né? Então, esses novos fantasmas, né? Começam a aparecer, a surgir na vida da criança. Por isso, tem criança que tem medo de palhaço, de pessoa fantasiada, de Papai Noel. Não sei se você já teve a oportunidade, e se aconteceu com seus meninos, de na hora de tirar foto com o Papai Noel, aquele pavor. Então, assim, existem vários medos nessa faixa etária, de zero até os 3, 4 anos. E o Não, maior eu deles tenho um sobrinho que numa festa, quando ele tinha 1 ano, ele chorou muito quando viu um palhaço, mas chorou desesperadamente, de é, medo. e o maior deles, assim, dentro dessa faixa etária, seria mesmo o desconhecido, né? O palhaço, o Papai Noel. Então, assim, o que a gente pode fazer para ajudar? A primeira coisa é tentar evitar expor a criança a esse estímulo intenso. Então quando chegar Natal, eu não posso passar com a criança perto de um Papai Noel? Não é isso. Evitar expor a criança em estímulo intenso. O que é um estímulo intenso? Você sabe que a sua criança tem pavor de Papai Noel? E às vezes a gente, por vaidade, por cultura, por coisas de mãe mesmo, não, eu tenho que ter a foto registro do Natal. Tem que ter essa foto. Vai lá, pega a criança, coloca a criança para tirar, nem que seja um Berrando, né? minutinho, berrando, mas vamos tirar essa foto. Então, isso é chamado de estímulo intenso. Agora, se for inevitável, né? A gente pode fazer isso de uma forma gradativa, de uma forma suave. Como?
vou usar o exemplo do Papai Noel, que eu já peguei o Papai Noel aqui. Época de Natal, para tudo enquanto é lado, tem Papai Noel que dança, Papai Noel que canta, Papai Noel nas portas, Papai Noel em tudo enquanto é lugar. Então, é começar a mostrar, dependendo da idade da criança, essa idade de 2, 3 anos, pode falar que é uma pessoa fantasiada, mas tem gente que não gosta ainda de quebrar esse encanto do Papai Noel. Pode se mostrar, demonstrar através de filmes, que nessa época também tem muitos, para ver que é um bom velhinho, né? Para ela se sentir mais Compra o chapéuzinho para a criança ficar vendo isso. já. Tudo que remeta àquele medo e trabalhando de forma gradativa e suave, né? E o mais importante de tudo, que isso seja feito com uma pessoa que a criança ou o bebê se sinta seguro, né? Eu não vou pedir vou usar na minha realidade. Eu tenho uma irmã que é assim, meu super apoio, tudo. As meninas têm um vínculo muito grande com ela. E aí, de repente, essa foto do Papai Noel. Eu sabendo que é minha filha, mas ela não tem, tá, gente? Mas eu supondo que a minha filha tem esse trauma de Papai Noel, mesmo sendo uma pessoa segura para ela, que não é uma pessoa que está com ela no dia a dia, vai levá-la a esse Papai Noel. Não seria interessante, né? Mesmo sendo uma pessoa da família. O interessante é que seja aquela pessoa de referência de segurança. Ou o pai, ou a mãe, o cuidador, né? Que fica com a criança ali direto. Então, assim, é isso. Não demonstrar qualquer receio e não forçar. Então, pensando nessa faixa etária de 0 a 3, 4 anos. Agora, quando entra... Qual que é a idade dos seus filhos, Camila? 4. Chegando nos 4, de 4 anos até 6, 7, aí vai depender da maturidade da criança, elas começam a entender que as pessoas nascem, que as pessoas crescem e que as pessoas morrem. E cada vez mais elas têm, né, principalmente esse ano, têm vivenciado isso, né? Saber que nasceu, que cresceu e que morreu. Então, por isso elas choram, né? Elas se assustam muito e leva isso para a noite, para a hora de dormir. Elas também assustam com monstros, fantasmas, escuridão, animais. Tem crianças que ainda têm pavor de cachorro, pavor de gato, né? E é normal, tá, gente? Então a gente tem que separar muito, e eu acho interessante essa pegada da educação parental, é que a gente estuda muito o que é normal para a idade, né? O que é um comportamento esperado para aquela idade. Que isso já te dá uma segurança e uma base maior para você lidar com aquilo. Então, dos 4 aos 6, 7 anos, eles já têm um pouquinho de noção da realidade, da nossa vivência, né? Como que a gente pode fazer? Eu sempre, assim, coloquei o problema. Tá, meu filho tá com medo de cachorro, meu filho tá com medo de dormir sozinho, meu filho tá com medo que o avô morra. Então, o que a gente tem que fazer, né, para ajudar essa criança? Falando sobre morte, que tá um tema atual aí, né, infelizmente, bastante, palavra que eu vou usar, recorrente, né? A gente tem, sabe, do pai do coleguinha que morreu, da avó do coleguinha, ou o próprio avô, a própria avó. Então, assim, falando sobre morte, eu tenho até um post lá no Mães com Mães, depois quem quiser dar uma olhada. Não inventar histórias mirabolantes. Mas Meire, ele é muito pequeno, com 4 anos. Gente, diga sempre, sempre, sempre a verdade para o seu filho. Claro que vai ser uma verdade. Ele entubou, ele pegou uma infecção generalizada, o corpo dele foi acontecendo. Não. Foi para o hospital, tentou salvar. É uma verdade de forma delicada, né? E de acordo também com essa maturidade. E a gente tem que permitir aos nossos filhos que eles se expressem, né? Eles exponham seus medos. Porque, de repente, é um bloqueio, um medo nosso falar sobre morte. Pelo menos É, eu.
Eu Desculpa. até, deixa eu só te fazer uma desculpa eu de te cortar, mas é só porque acabou de acontecer agora há pouco, a minha cunhada estava aqui, a gente estava conversando exatamente sobre a questão de falar de morte para os meninos, que eles estão, realmente, eles ficam perguntando, mamãe, você vai morrer também? Que dia que você vai morrer? O que que acontece quando você morre? E aí ela comentou assim que ela fala que para os filhos dela que viram, vai para o céu e vira uma estrelinha, e quando você está com saudade, você olha para aquela estrelinha para poder lembrar. Eu falei com ela que um dia eu falei isso, mas aí esses dias eles olharam para a estrelinha e perguntaram se era o avô deles que já morreu. E eu fiquei pensando assim, ah, gente, isso não tá legal. E você falou para a gente falar a verdade, né? Para a gente não fantasiar dessa forma. Mas ao mesmo tempo eu fico querendo saber assim, tem algum problema a gente dizer isso, falar dessa estrelinha, ou isso pode causar mais confusão? É melhor falar assim, morreu, De filho, morreu, tá forma enterrado. alguma. Não. Essa morreu, morreu, acabou, é a última alternativa, tá? Porque se a informação não vem de você, vai vir de qualquer jeito, de qualquer um. O importante é que venha por você. E aí, quando você fala, aí vai depender também, né, o Camila, da crença de cada um. Quando você fala que virou uma estrelinha, hoje nós temos também muitos crematórios, né? Vamos jogar cinzas e tudo. É uma forma de dar significado para aquela morte, né? E isso você vai saber fazer. Você não precisa de um curso intensivo para saber falar sobre a morte. É ser delicada, mas honesta. Pensa nisso, delicadeza e honestidade. Se te incomodou a história da estrelinha, pode ter alguma coisa ligada aí, a sua crença, né? Ou da criança olhar para aquela estrelinha e ficar te imaginando como a estrelinha o tempo todo. O problema Então, foi esse. ressignifica isso aí. O importante é você deixar ela expressar e ela tem 4 anos. Com 6 anos, isso vai ser modificado. Com 8 anos, vai tomar outra proporção. Na adolescência, né? Então, isso vai realmente dar de acordo com as crenças e a faixa etária de cada um. E o mais importante nessa idade, com medo do escuro, medo do barulho, medo de ir na cozinha. Na minha época tinha a loira do banheiro, não sei se você pegou isso, né? Medo de ir ao banheiro. Gente, não zombar. Aquilo na cabecinha da criança é real, É. né? Então, assim, não considera como bobagem e deixa a criança revelar pra gente o temor que ela tem. Eu tinha pânico na escola de ir ao banheiro por causa da loira do banheiro. Quem não pegou essa época aí, gente, pesquisa lá, loira do banheiro, mito da loira do banheiro. Então é isso, de 4 até 6, 7 anos, é trabalhar com honestidade, com delicadeza e não zombar de forma alguma, tá? Pensando em crianças maiores, eu tenho uma aqui, né, de 9 anos, vamos pensar, nós paramos nos 7 anos, vamos pensar de 7 até 10, 12 anos, entrando aí na adolescência. Maior medo, quem tem filho aí, ó, nessa faixa etária, preste bastante atenção. O maior medo dessa faixa etária é de ser castigado. Quem nunca? Né? Quem nunca ficou com medo de ser castigado pelos pais? E além disso, vindo junto de não ser aceito pelos amigos. Então é um medo que mexe, gente, dói aqui, ó, dói lá no fundo. Nossa, se eu fizer isso, meu pai e minha mãe vão me matar. Ou, nossa, se eu fizer isso, meu amigo não vai me aceitar, não vai ser legal. Ah, Meire, e aí, o que a gente tem que fazer? Quanto ao castigo, eu sou completamente contra, Também. né? E qual que é o antídoto daí do castigo? Diálogo, 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 diálogo. Gente, é cansativo? É. Você vai falar 1000 vezes? Não, você vai falar 10.000 vezes. Não vai ser só 1000 vezes. Vai ser repetitivo? Vai. Então, assim, eu gosto muito da rotina, dos combinados, Também. né? E aí, dentro daquilo ali, você explicar para a criança qual vai ser a consequência de não cumprir aquela regra, de não realizar aqueles combinados. Já é meio caminho andado, que aí você já evita um desentendimento maior, né? Ele não vai temer pela consequência que vai acontecer, mas ele vai temer ao tentar fazer. Uhum. Deu para entender mais ou menos um pouquinho a lógica aí, né?
E mostrar para essa faixa etária que você, né, você está sempre aberto, que existe um espaço de diálogo para dentro da família, né, com você, trabalhar essa autoestima dessa criança de 7 até os 10, até os 12 anos, para que ela se sinta segura. Segurança dentro do núcleo familiar, né, que é o principal até então, e agora chegam os amigos. Então, que ela se torne segura para ela transparecer para esses que estão de fora, né? E aí, pensando na pós-adolescência, vida adulta, o adolescente, eu acho que hoje, né, na nossa época já tinha isso um pouco, mas hoje está demais. Eu acho que está demais. Esse Enem aí veio para colaborar Aterrorizar, né? com que isso aumente. É o medo, né? É o medo de não passar, é o medo de não satisfazer, é o medo de deixar de deixar o meu pai ou minha mãe que investiram tanto em mim, medo do fracasso, medo da solidão, medo do amor, né? Aí vem as primeiras paquerinhas, os primeiros namoros. Então, assim, da adolescência à vida adulta não difere tanto, não, né? São medos realmente comuns aí. O que difere mesmo vai ser o contexto com o qual essas emoções vêm à tona. E aí eu acho que, pela nossa conversa anterior, seria o principal medo, pelo que você recebeu lá, né? Seria como driblar, né? Deixa eu tomar uma água. Como driblar esse medo da hora de dormir. E aí, quem quiser também colocar algum medo aí, que queira que a gente converse. Antes de tudo, Você sabe que antes de você falar desse de dormir, eu vou te confessar uma coisa. Até hoje, aos 37 anos, é uma vergonha falar isso, mas eu vou falar. Eu tenho medo de não é lagartixa. vergonha, não é Não, vergonha. eu tenho medo de lagartixa, mas não é vergonha, que ela pode ser desse tamanhozinho Ah, assim, minha filha, que eu paro. Você acredita? pânico, acredito. Então tem de tudo, né? Tem adulto, Camila, que tem medo de palhaço. Ainda É, continua com medo de palhaço. Então, assim, o que tem registrado lá que esse medo não saiu? E aí a gente chama, né, de trauma, e é necessário um trabalho, né, mais aprofundado psicológico. Então, a primeira coisa aí desse medo da hora de dormir, e quando eu falo da hora de dormir, que você comentou dos seus meninos, não sei se você comentou aqui na live ou se a gente conversou isso antes, existe também, atrelado ao medo da criança de dormir, existe o medo atrelado aos pais que ficam inseguros como agir. Se leva para a cama, se eu colocar na cama compartilhada vai ficar mal acostumado. Eu vou deixar chorando. Mas se eu deixar chorando vai traumatizar. Então, assim, o mais importante de tudo, qualquer medo que vier, é entender, explorar e contextualizar. Quando eu falo contextualizar, de onde que esse medo está vindo, né? Qual que é a idade dessa criança? Porque faz toda a diferença. E assim, não tem fórmula mágica, não tem fórmula é. universal. Mas quando você tem um olhar cuidadoso, respeitoso para a sua criança, para aquela situação, para aquele contexto, fica mais fácil de você driblar, de você lidar, né? E aí tem algumas perguntinhas que eu gosto sempre de fazer, assim, quando a questão é cama compartilhada, o medo da hora de dormir. E aí eu vou deixar essas perguntas para vocês se fazerem e refletirem, né? É... meu filho não dorme sozinho no quarto dele. Ok. O que acontece se essa mãe, ou se esse cuidador, se esse pai, não for deitar com a criança no quarto? Vamos pensar que a criança está indo lá pro quarto dela, e aí todas as noites, isso foi um hábito do pai e da mãe, todas as noites ir lá fazer dormir. O que vai acontecer? Você já experimentou? Será que realmente é um medo da criança de ficar lá sozinho? Ou foi um hábito que foi instalado? Ou é você que tem medo que ela durma sozinha? Então vamos ligar essa anteninha aí. O que vai acontecer?
Vamos deixar acontecer? Vamos. Gente, presta atenção. Vocês não falam assim, a educadora parental mandou deixar a noite inteira chorando. Não. Observar o que vai acontecer. Essa observação pode levar 5 minutos, 10, meia hora, como a noite toda, tá? O que nós vamos observar? Como que essa criança reage? Ela chora, ela fica triste, ela fica zangada, né? Porque tem criança que fica zangada mesmo. Ela levanta e vai atrás, ou ela apenas insiste, mamãe, vem deitar comigo, ou não consegue adormecer. Então, são algumas questões que a gente precisa se perguntar antes de agir por eles. Até para eles criarem essa autonomia do dormir sozinho, né? E o mais importante, essa criança, ela já dormiu sozinha alguma vez? No seu caso, agora eu vou fazer essa pergunta para você, ao vivo e a cores. Pode perguntar todas. Sim, alguma vez, né? Porque você comentou comigo que as crianças agora têm ido para sua cama. Alguma vez elas já dormiram sozinha? Sempre dormiram, desde bebês. Pois Elas é. dormiam no quarto já. Então, se sim, se a resposta foi sim, que no seu caso foi sim, quando que começou a precisar de companhia? Depois que a Quando? gente começou a morar aqui com a minha sogra, porque teve essa mudança, né? Tá vendo que é o contexto, né? É uma casa relativamente estranha, mesmo sendo da avó, né? Já frequentava, mas o dormir é um contexto diferente. Então, gente, tudo isso tem que ser analisado. Não existe uma forma 2 mais 2 é igual a 4 quando se fala em educação respeitosa, em um olhar cuidadoso. E o quarto fica longe do quarto do pai, da mãe. Ao invés dessa mãe deitar, ela pode, né, se ela ficar só sentada, vai ter uma diferença ou não, colocar uma cadeira do lado da cama. Conversou com o filho, mais importante, filho, você está com medo de quê? Olha a nossa pergunta lá. Medo de quê? Ah, mamãe, eu estou com medo do escuro. Por quê? Porque à noite vem fantasma. Porque na sombra da minha parede aparece isso. A sua criança vai te dar uma resposta. É claro que a gente fala assim de crianças a partir de 4, né, 3, 4 anos, já com oralidade definida. Então, assim, a partir dessa resposta do seu filho, vem a sua atitude, né? Como que você pode trabalhar esse medo da criança, que é muito importante, né, gente? É muito importante trabalhar. E tem muita criança nessa fase, né, que ela fala que ela tem medo de ficar só. Olha que interessante. Quando a gente escuta isso nu e cru, estar só. É importante a gente perceber e tentar entender o que significa para essa criança estar só. Sozinha no sentido, não tem ninguém ao meu redor, ou sozinha que a mãe vai embora e nunca mais vai voltar, né? Porque tudo isso passa na cabeça dessa criança. Então, o sentimento de segurança interna dela, na maioria das vezes, é que faz com que a gente vá até o quarto ou que compartilhe essa cama. Quando a criança ela já tem a capacidade de gerir essas emoções, a gente demonstra para elas, né, um amor constante, genuíno e seguro, aos poucos, com certeza, ela vai deslanchar aí. Seja saindo da cama compartilhada, seja dormindo sozinho no seu quarto, né? Então, assim, o que eu falo. Diálogo, gente, né? Diálogo mesmo e sempre perguntar. E sabe uma Aconteceu. outra coisa também que eu acho, rapidinho, que eu vivenciei, que eu acho importante, os pais também conversarem e verem aquilo que vai ser bom para a família num todo. Porque eu lembro quando eu comentei isso, eu comentei com você, mas aí eu acabei comentando com outras pessoas. Eu sabia que era, que era por causa da mudança. E eu fiquei muito tranquila, eu mesmo decidi que eu ia dormir com eles, eu fiquei muito tranquila. Mas eu quis saber do assunto, porque eu sou muito curiosa mesmo. E eu comecei a perceber que existe uma onda de que a criança vai ficar mimada se você dormir com ela, vai acabar com o casamento. Existe uma onda de algumas coisas que a gente tem que, igual você falou, você tem que parar,
Pensar, ver se isso faz sentido, né, gente? Às vezes aquela criança tá com aquele medo ali por inúmeros motivos, mas que se você trabalhar, isso vai passar e todo o resto se ajeita, né? Então a Uhum. gente tem que tirar um pouco também essas crenças, essas coisinhas que às vezes estão sendo vendidas e que às vezes não faz tanto sentido assim. Porque eu escutei muito essas coisas e meu casamento não acabou, a gente está ótimo, graças a Deus. A gente não teve problema por causa disso. Os meninos estão ótimos, eles não ficaram mimados por causa disso, não mudou nada disso. Né? Então, Uhum. assim, eu acho Mudou, importante. mudou, Camila. Você deu Mudou, segurança sim. para eles. Mas Você eu deu quero dizer segurança e assim, deu apoio, né? essas coisas que ficam muitas vezes colocadas, a gente tem que, às vezes a gente compra as ideias, né, sem pensar, né, se tem sentido. Então eu estou dando um testemunho do que aconteceu na minha casa, né, Uhum. para as pessoas pensarem um pouquinho mais. E aí, Camila, é interessante você falar isso, né? Porque na educação autoritária, jamais é inadmissível o filho dormir, né? Existir a cama compartilhada, né? E aí, quando você relata isso, da questão do casamento, acabar com o casamento, porque vem tudo isso mesmo, ô, gente, cá para nós. Você quer ter uma intimidade, você só precisa da cama na hora de dormir? Não, né? E se um casamento acabar por isso, Era por para acabar aquilo, mesmo, né? então não vamos culpar as crianças. Ah, então você está levantando a bandeira da cama compartilhada. Eu não estou levantando bandeira nenhuma, eu estou levantando a bandeira da necessidade da sua criança, de você enxergar o seu filho. Olha o que aconteceu no atendimento dessa semana comigo. A mãe me relatando, né, que a criança ela já está com 3 para 4, quase 4, 3 anos e 10 meses. Ela já saiu da fralda e já fazendo xixi, cocô e tal, tal. Pânico de fazer cocô no vaso. A criança simplesmente tomou pânico de fazer cocô no vaso. E a gente foi investigar, né? Eu fui saber toda a história, enfim, realizei o atendimento. Eu disse, olha, vamos dar uma semana, fazer isso, fazer aquilo, mas eu quero que você tenta resgatar alguma coisa, algum filme, algum desenho, alguma história relacionada ao vaso sanitário, a um cocô. Meire, não tem. Eu que assisto os desenhos dele, eu que seleciono, eu tenho aquele aplicativo de segurança. Eu falei assim, não, mas tudo bem. Mas vamos tentar, vamos agir com as armas que a gente tem. Camila, não deu outra. Você acredita que, é claro, gente, que não foi por maldade, tá? Que abra esse parênteses aí. Que o pai estava assistindo um filme e aí, nesse filme, tinha as fezes, e quando essa pessoa chegava no banheiro, as fezes explodiam. Acabou! E aí, como que essa mãe vai Até eu. descobrir? Ele não lembrou disso, o pai não lembrou disso. E todo esse conflito acontecendo na família e tal, tal. E aí, a criança virou e falou assim, papai, eu posso ver com você aquele cocô que explode? Nossa. Aí a mãe ligou a anteninha na hora e falou assim: que isso? O que é?